3 características que todo encarregado pelo tratamento dos dados pessoais precisa ter. Oi, eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa, de qualquer porte, à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações, porque todos os dias, sem exceção, eu trago um conteúdo inédito para ajudar você a ser o melhor DPO, o melhor encarregado pelo tratamento de dados pessoais dentro do seu dia a dia, facilitando o entendimento da lei e trazendo o que a gente chama de soft skills, ou seja, habilidades que fogem da interpretação da lei que você precisa ter para o seu dia a dia. Inclusive, o conteúdo de hoje é sobre soft skills. Então vamos lá. Quais são as 3 principais características que todo encarregado pelo tratamento de dados pessoais, ou DPO, Data Protection Officer, precisa ter? De acordo com o artigo 41, parágrafo 2º da Lei Geral de Proteção de Dados, todas as atribuições do encarregado têm relação com essa soft skill. E qual é essa habilidade, Silvia? É a comunicação. Todo encarregado pelo tratamento de dados pessoais precisa ser um bom comunicador. De acordo com o artigo 41, parágrafo 2º, como eu falei, ele terá que se comunicar com o titular. Ele terá que se comunicar com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e ele terá que se comunicar com os empregados e os contratados daquele controlador a partir do momento que ele vai ter que dar treinamento a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tudo gira em torno de ser um bom comunicador. Só que para você ser um bom comunicador, não é só falar bem. Quando você é um bom comunicador, você consegue que a pessoa que está te ouvindo entenda o que você está falando, ou se você estiver escrevendo, ela entenda o que você quer transmitir. Então, quando você vai se comunicar com o titular, você não sabe o grau de conhecimento dele, tanto em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, nem em relação à eventual formação acadêmica. Você não sabe se ele terminou o ensino médio, se ele nem terminou o ensino médio, se ele já tem um curso superior, se ele tem pós-graduação, mestrado e doutorado. Portanto, você tem que ajustar a sua comunicação para um nível baixo para que ele entenda. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Vocês já viram um político dando uma entrevista e você fala assim: caramba, eu não entendi nada que ele falou? Isso é de propósito. Eles falam e não falaram coisa nenhuma. A ideia é confundir mesmo para que as pessoas comuns pensem assim: nossa, essa pessoa é incrível, ela fala de um jeito porque ela é muito inteligente. E na verdade não é isso. Eles falam para tentar confundir, então eles usam uma linguagem bem difícil para as pessoas não entenderem o que na real eles estão fazendo. Só que você, como encarregado pelo tratamento de dados pessoais, não pode agir dessa maneira, porque senão o titular não entende o que você está dizendo e esse não é o intuito da comunicação com o titular. Ele precisa entender o que você está fazendo. Ele fez uma reclamação ou uma solicitação e você tem que atendê-lo de uma forma que ele entenda. Então, para se comunicar com o titular, a linguagem mais simples possível. A segunda atribuição, né, do DPO, agora deu um nó aqui na minha garganta, na minha cabeça. A segunda atribuição é conversar ou responder à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E quando você responde à autoridade, aí muda completamente. Você não tem que ter uma linguagem simples, uma linguagem para pessoas medianas e comuns. Você precisa falar de uma forma informal. Você precisa se comunicar de uma forma informal, técnica, mostrando conhecimento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí sim você pode tirar da gaveta o seu Tecniquez, o seu Juridiquez, que tá tudo bem. Ali você tem que demonstrar para a autoridade nacional que aquela empresa está bem amparada, que aquele encarregado pelo tratamento de dados pessoais sabe o que está fazendo ali. Ele é técnico, ele pode ser o jurídico e ele está ali para demonstrar que aquela empresa está tranquila nas mãos dele, que ele está fazendo o processo da maneira correta. A terceira atribuição é conversar ou dar treinamento aos funcionários e aos contratados. Isso também tem que ser de uma maneira simples.
Gente, tem coisa mais chata na vida do que você ter treinamento sobre uma lei? É muito chato. Como que você vai fazer para se comunicar bem nesse treinamento? Seja descontraído, traga uma linguagem bem fácil, de fácil entendimento. Lembrando, ninguém quer estar num treinamento sobre uma lei. Então, use uma linguagem lúdica, conte histórias, traga analogia para prender a atenção daquelas pessoas que estão recebendo esse treinamento. Eu sempre falo nos meus treinamentos, nas minhas aulas, eu ensino a fazer através de gamificação, criando um jogo para que eles se sintam numa experiência e não aquela pessoa chata que põe um PowerPoint e fica lendo o que está escrito ali na parede. Isso não faz sentido nenhum, as pessoas não vão conectar com você e não vai conseguir surtir efeito. Segunda grande habilidade que o DPO, o encarregado pelo tratamento de dados, precisa ter é ser um bom negociador. Sim, você vai ter que negociar e conhecer as técnicas de negociação. Eu não sei se você sabe, mas negociar, existe técnica por trás. Não é simplesmente jogar uma proposta e achar que a pessoa vai te contratar. Não, existem técnicas, existe o que a gente chama de gatilhos mentais, existe comunicação não verbal, existem várias técnicas que você pode utilizar para poder negociar melhor, para conseguir tirar daquele cliente a melhor negociação, que seja boa tanto para ele quanto para você. Então é importantíssimo você ter técnicas de negociação para você conseguir negociar quando você for ser contratado ou também quando você estiver já implementando os processos de adequação dentro daquela empresa. Você precisa ser um bom negociador. Afinal de contas, o ser humano ele não gosta de mudar. E a partir do momento que ele não gosta de mudar, você vai ter uma resistência muito grande das pessoas daquele controlador, daquela empresa onde você está fazendo o processo de adequação à LGPD. Eles não querem mudar. Eles sempre fizeram daquela forma. Quem é você que ousa vir de fora e trazer novas regras, novas proibições, criar processos que eles não tinham? Que ousadia da sua parte, não é mesmo? E para você poder colocar isso de uma maneira mais leve, você também vai precisar negociar com eles. Senão eles vão ser o maior empecilho num processo de adequação. Dentro da NPPD, da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, eu tinha um quadro lá que todas as semanas eu entrevistava um encarregado pelo tratamento de dados pessoais que era associado a nós. E eu sempre fazia essa pergunta: qual é a maior dificuldade em um processo de adequação? Todos, sem exceção, me respondiam a mesma coisa: lidar com o ser humano. E para você lidar com o ser humano, você precisa dominar as técnicas de negociação. E a última habilidade, não menos importante, é você precisa ser empático, ou seja, você precisa ter empatia. O que é ter empatia, Silvia? É aprender a se colocar no lugar do outro. Então você tem que aprender a se colocar no lugar daquela pessoa da empresa que está sendo resistente ao processo de adequação. Por que ela está sendo resistente? Será que de repente ela só não entendeu o que ela precisa fazer, o que ela precisa mudar? Às vezes é o birrentinho, sempre tem aquele empregado birrento, né? Ele quer ser o diferentão, ele quer questionar, ele quer brigar. Porque qual é a dor que ele carrega? Que ele tem sempre que se destacar sendo briguento. Então você tem que aprender a criar empatia, sentir a dificuldade de cada um deles, sentir a dor que eventualmente ele tem. Às vezes ele está só com medo de ser mandado embora, às vezes ele quer só chamar a atenção do chefe, não se sabe. Então você tem que aprender a criar empatia, criar um vínculo com eles, que eles vão acabar sendo os melhores colaboradores no processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Deixa eu falar uma coisa, eu aprendi isso com a minha mãe quando eu era criança. Olha que legal, minha mãe era muito sábia. Ela era professora de escola dominical. Se você é evangélico, você entendeu. Se você não é, você não entendeu nada. Escola dominical é uma escola que tem geralmente nos domingos de manhã nas igrejas evangélicas, onde as pessoas aprendem a palavra de Deus. E lá existem diferentes classes de diferentes idades, que você não vai colocar uma criança de 2, 3 aninhos junto com um adulto, não faz sentido. Então, as linguagens são específicas para cada idade. E ela pegava, geralmente, os adolescentes. E adolescente, gente, é um povo meio rebelde, né? Ele tá naquele momento de transição de hormônios, ele não entende nem o que está acontecendo com ele mesmo. E a minha mãe me ensinou o seguinte:
Pega o adolescente mais rebelde ou pega a criança mais rebelde e coloca de teu braço direito. Você vai ver como a rebeldia vai acabar. Ele só quer se sentir importante. Todo ser humano precisa se sentir importante. Então tem alguém dentro daquela empresa que está atrapalhando o processo de adequação? Chama ele, coloca ele do teu braço direito, que você vai ver como o processo vai começar a fluir de uma forma muito melhor, porque todo o poder de influência dele para o mal vai virar um poder de influência para o bem. Gostou dessas dicas? Isso é ouro para quem está fazendo um processo de adequação e eu quero saber. Comenta aqui para mim se esse conteúdo fez sentido para você, se te ajudou a lidar com aquelas pessoas difíceis e se instigou você a estudar um pouco mais sobre técnicas de comunicação e de negociação. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo, onde eu vou trazer mais coisas incríveis, conteúdos incríveis para ajudar o teu dia a dia como encarregado pelo tratamento de dados pessoais ou como consultor de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados.